Ele é pintor, artesão e muito criativo. Um menino que, no cabo da enxada, teve sonhos, batalhou e mostrou que é possível vencer as dificuldades e garantir um futuro melhor para a sua descendência. A equipe do canal 27.com.br foi ao encontro de um dos maiores artistas da região noroeste do Espírito Santo. Estamos falando de Alcione Gonçalves. Confira a reportagem do site canal27.com.br. Isso começou desde quando eu era criança. Desde que eu tinha uns 4, 5 anos. Meu pai fez o primeiro desenhozinho assim mal feito, aquele desenhozinho assim bem rústico mesmo, e me mostrou. Mas só que antes ele tinha me dado uma lambada que eu tinha feito umas artes. Aí eu, com pirraça com ele, eu fui tentar assim, mostrar para ele que eu era bom também, e falei com ele que eu fazia melhor do que aquilo. Aí ele duvidou que eu fazia, aquele negócio de criança, de pai para filho e tal. Ele foi e me comprou um caderno, uma borrachazinha com lápis, uma cartilhazinha. E eu peguei aquele caderno e, enquanto eu não consegui fazer um desenho que eu achava que ficou melhor do que o dele, eu não mostrei para ele. Aí quando eu consegui fazer aquele desenho, eu fui e mostrei para ele. Isso aqui, ó, não falei que eu fazia melhor? Aí ele foi me incentivando. E daí pra cá eu comecei a pegar aqueles desenhos da cartilha, fui fazendo. Eu parava no chão e ficava desenhando com a madeirinha no chão. E aí fui desenvolvendo aquilo ali. E sempre eu tava com um canivetinho na mão, cortando a madeirinha, cortando um negócio. Eu pegava pedaços assim de abóbora e fazia uma estátuazinha, um negocinho com a canivete, com uma coisinha facinha para cortar. Aí fui pegando prática. Aí com o tempo, eu já estava com uns 14 anos, eu comecei a trabalhar com o rapaz, o dono da Lacor. Antigamente tinha aqui, o camarada bem conhecido na cidade, e precisava de um cara que sabia desenhar, que tinha... Aí na minha época entrou um monte de rapazinho, menino daquele jeito, entrava e não ia para frente, saía, e eu continuei ficando ali, dava um final de semana assim, eu ficava ali o dia inteiro tentando pintar, tentando fazer. Praticamente fui aprendendo com as orientações dele, que ele passava para mim, isso aqui não ficou bom, que ele tinha feito faculdade, tudo. Ele passava para mim, gostei disso aqui não. E eu ficava sempre tentando melhorar. E às vezes a gente faz algum serviço e depois que você coloca ele à distância, que a gente mesmo que fez, admirar o serviço que a gente fez. E acaba assim parecendo que como eu consegui fazer aquilo? Então tem vários serviços assim que eu nunca vi ninguém fazendo, tipo escultura, entalhar madeira, eu nunca vi ninguém trabalhando, mas só que na mente parece que você já nasce com dom para aquilo, você já nasce com uma coisa assim que já vem para aquilo. De criança, sempre acompanhei meu pai, ele não me deu espaço para mim aprender coisa errada. Sempre trabalhando, trabalhei na roça, trabalhei em curral junto com ele e gosto demais de fazer o meu serviço, porque se não fosse por paixão pelo que eu faço, eu não estaria fazendo mais esse tipo de serviço, porque a gente não é valorizado, não é reconhecido aqui na nossa região. A gente tem que ser artista 2 vezes, uma para fazer a arte e a outra para conseguir administrar o pouco que ganha, porque para ser artista dentro de um lugar que você não é valorizado é muito difícil. Eu casei novo, já estava com 20 anos, eu ia fazer 20 anos, estava com 19 anos, minha família é tudo para mim, uma mulher maravilhosa, os filhos, gente muito boa. Filho meu, para mim, eu não considero assim como filho. Para mim é um amigo que eu ajudei a crescer, entendeu? E minha família, minha esposa não tem nem como falar. E eu também me considero um marido também, entendeu? Porque eu acho que quem faz a esposa é o próprio marido. É o esposo que tem que dar o exemplo
para ele respeitar, para ele ser respeitado. Mas eu penso em crescer, eu penso assim, montar outro ramo que eu possa ter condição de crescer, porque... Mas eu também não tenho ambição, que negócio de ficar rico. Pensa assim, porque tem meu neto agora, eu tenho que pensar também no futuro para ele, meus filhos também já tá trabalhando e tudo, mas eu posso, ainda tenho idade ainda para estar ajudando eles. Então, mas eu não tenho aquela intenção assim, aquela ganância de ficar rico, correr atrás de grandes coisas e tal. É porque se eu tivesse também, eu já tinha que ter mudado daqui, ter ido embora para outros países para ver se eu fosse valorizado através disso. E tenho aquele sonho de ser reconhecido, entendeu? Reconhecido, a pessoa que às vezes não o próprio pessoal daqui, o povo daqui de Baixo São Francisco, mas o pessoal de fora acabar reconhecendo a minha arte, entendeu? Então é isso que eu penso para o futuro. Tem vários trabalhos que me chamou a atenção. Eu tenho um banco ali que eu fiz de madeira, que eu fiz duas cabeças assim de cavalo assim de frente assim, e depois que eu terminei de fazer, que eu vi aquela feição do cavalo assim, que parece que realmente tá olhando pra gente, aquela coisa assim, aquelas veias, aquele detalhe assim, e parece que quando eu fiz eu tava desligado, eu parecia que eu não tava assim sabendo o que eu tava fazendo não. Tem vários outros serviços, né, que a gente faz. Tem um serviço que eu fiz que era da Santa Ceia, que eu nunca imaginava que eu conseguia fazer, só que eu vi e imaginei que eu poderia conseguir ampliar aquilo. Aí eu tive que pensar nas ferramentas, que eu faço muita coisa, às vezes eu faço primeiro na mente, porque para bolar as ferramentas que eu vou usar, porque eu não tive estudo, então eu tenho que programar os próprios serviços meus, entendeu? Tem que programar minhas ferramentas. Aí foi um serviço também que eu achei também muito interessante depois de pronto. Aqui eu faço quase tudo assim, em termos de artesanal. Eu trabalho com escultura, trabalho com madeira, escultura de gesso, de parafina, de barro, trabalho pintando letreiro, faixa, esses quadros em óleo sobre tela, cartolina, esse todo tipo de serviço. Eu trabalho também com fibra. Tem um gavião de fibra que eu fiz. Uma coisa que o rapaz perguntou se eu tinha capacidade para fazer, eu falei que eu ia tentar fazer, e ficou muito perfeito o gavião. Ficou uma coisa assim bem original, bem real mesmo, né? Uma coisa assim que ficou bem bacante. Mas eu comecei com 14 anos, eu comecei já a trabalhar assim, ganhando dinheiro, né, com os outros. Aí depois eu comecei com 18 anos, eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Então já estou com 43, então somando aí vai dar uns 20 e poucos, 20, quase 30 anos, né? Mas a dificuldade que eu comecei no início, que hoje não tem as mesmas informações que tem de internet, celular, que você pode tirar uma foto e coisa assim. O que eu fiz na época, eu recortava revista, porque as pessoas me perguntavam: o que você já fez? E eu não tinha nada registrado daquilo. Aí eu recortava, pegava aqueles desenhos de revista, eu recortava e acabei fazendo um álbum. Quando eu chegava no cliente, ele falava: o que você já fez? Não, rapaz, foto do que eu já fiz eu não tenho, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Aí eu mostrava para ele, ele via: eu quero esse tipo de serviço aqui. Aí em cima daquele serviço, daquela figura que ele via ali, aí que eu trabalhava em cima daquilo ali, fazia na mão mesmo, fazia no lápis, pintava com lápis de cor, levava para ele, aí ele gostava. Eu às vezes não, pedia para mudar alguma coisa, a gente voltava no pincel de novo, aí fazia através do outro canto, ainda fazia aquela artezinha, aí ele passava pra gente, a gente fazia o serviço
Entendeu? Agora, o que eu achei assim, uma dificuldade também é em termos de valorização. Se você chega para um cliente sujo de tinta, com a mãozinha cheia de tinta, com a roupinha suja de tinta, com o sapatinho sujo de tinta e tal, ele olha para você assim, com aquela assim, desprezo, assim, achando que você não é ninguém. Para você pegar um serviço, você tem que chegar todo bacana, você tem que ter um escritório com computador bonito, você tem que ter um ar-condicionado, você tem que ter um carro bonito, porque senão eles querem te pagar aquela mixariazinha no preço que eles acham que você vale, não o que você vale realmente. Essa é uma dificuldade que eu acho assim, no mercado é essa. Mas eu casei, eu só tinha uma bicicletinha. Então hoje eu já tenho 2 lotes, tenho minha casa já com 2 lajes, tenho um carrinho velho para andar, tenho uma motinha, vivo razoavelmente bem. Então, tem minha família que vive bem, não tem dinheiro para pagar faculdade para eles, mas tem condição de ensinar a profissão, o meu filho tem a profissão também, ele é profissional na minha área. Então, assim, é uma conquista, assim, mais a conquista pessoal do que conquista material. Mas esse artesanal aqui, ele é feito de argila. Mas assim, não é uma argila tão própria para isso aqui, porque só serve mesmo para me fazer só o primeiro molde. Eu faço, primeiramente eu faço uma massa barro, faço uma bola dele e vou tirando o que está sobrando. Vou acertando, vou juntando, fazendo os trabalhos dele todinho. Aí eu faço, tá vendo? Esses acabamentozinhos e tal. Depois que esse acabamento estiver prontinho, eu deixo ele na sombra, para ele não rachar. Aí eu deixo ele na sombra uns 3, 4 dias, até para ele firmar. Aí depois que ele firma, eu pego o silicone e passo em volta dele. Aí ele vai ficar assim, mais ou menos nesse estilo. Aí vai ficar todo fechado em volta assim. Eu já deixo na própria silicone eu já faço a marca de cortar ele, já deixo o lugar já de cortar e vou e recorto ele. Eu tiro ele, aí vai ficar aberto assim. Só que ele fica para fechar ele aqui, ó. Ele fica, na hora que eu for encher ele vai ficar fora de forma. Eu, para manter a forma dele, eu volto com ele para aqui e faço o gesso. Pego o gesso e monto ele no gesso. Aí eu venho, coloco, primeiro eu faço a primeira parte lá, coloco, faço ele aqui. Depois eu venho a segunda parte e faço assim. Aí ela vai ficar firme aqui dentro. Ela vai ficar firme aqui dentro. Depois eu tiro uma parte, tiro a outra parte e tiro o gesso daqui. Volto com ele aqui para dentro. E amarro aqui para ele não ficar abrindo. Acerto a diferença aqui para ficar bem justinho. E vem e jogo a matéria-prima aqui dentro, que pode ser fibra, pode ser gesso, pode ser cimento. Aí você jogou aqui dentro, vai esperar secar, de acordo com cada um material tem seu tempo de secagem. Aí ele secou, você vai desenformar ele. Aí você desenformando ele, já vai sair esse outro material aqui. Esse aqui já é feito de cimento, que vai dar a mesma coisa. Ele vai sair praticamente com essa
a mesma acabamento, tudo aqui, tá vendo? Aí depois você dá o acabamento, você pode pintar, lixar ele direitinho, dar o acabamento, alguma deformaçãozinha, você já faz manualmente. Aí feito desse jeito. Do mesmo jeito que eu fiz esse tipo de serviço aqui, eu fiz isso aqui, tá vendo? Da mesmo acabamento que você fizer no barro, você consegue copiar ele fazendo a forma. Depois da forma pronta, você pode trabalhar vários trabalhos que você quiser fazer. Essa sinuquinha aqui eu fiz ela, mas pra gente fazer um lazerzinho aqui mesmo, ficar brincando aqui. O espaço dela é pequeno, você pode colocar numa sala, colocar qualquer lugarzinho, numa varandazinha apertadinha. E eu gosto muito desse brinquedo. Por quê? Porque é uma coisa de inteligência, uma coisa que você tem que estar tranquilo, passar o tempo. Mas eu nunca fui de brincar com isso aqui lá no sinucona grande. Porque sempre só acha as em bares. Aí eu nunca fui de brincar não. Eu tive vontade de ter um negocinho desse aqui. Eu fui e fiz essa aqui, ó. Eu peguei, aí ó, achei dessas bolinhas. Essas bolinhas são um chaveirinho. Eu achei o jogo todo completinho. Comprei as bolinhas. Aí pelo tamanho da bolinha que eu fui projetar a sinuca. Notei que essa bola é a metade da bola original do sinuca. Aí eu fiz essa aqui tem a metade da grande. A mesma distância que tem aqui dessa que tem de cá é a metade da outra. Aí eu fiz as tabelinhas. Essa tabela aqui ela é uma madeira e aqui são borracha de EVA. Aqueles EVAzinho, cortei 2 fitas de EVA e colei por dentro aqui. Essa aqui até sai. Aí eu colei por dentro aqui, ó, a borrachinha, para dar a mesma efeito da borracha grande, da sinuca grande. Fiz uma vala aqui para prender o pano. Bate um pano, prende. E por aqui eu grampeei. Tá vendo? Aí fiz a tabelinha dentro da medida. Fiz assim. Agora já esse material aqui, eu fiz a forma de resina do mesmo jeito que eu faço as outras coisas que eu faço. Os negócios. Eu fiz a primeira, eu fiz de gesso. Depois eu fiz com silicone. Aí você tira o gesso de dentro do silicone e enche com resina. Aí a resina faz ela ficar firme, fica durinha e aguenta bater, pode bater que não quebra fácil. Aí fica, tá vendo? Aí tem a tabela lá, bate, ó, ela bate na tabela e volta normalmente, ó, igual as outras mesmo. Bate, cai, aí vem pra gaveta. Ó, tem a gavetinha. O taquinho eu fiz com cabo de vassoura, eu apontei o cabo de vassoura, costumo colocar uma borrachazinha aqui, colocar um batentezinho aqui. Só que as crianças de tanto bater no chão e esfregar, aí acabou estragando isso aqui. A gente monta ela assim, ó. Eu não bati outra não, de repente eu erro, aí fica feio na foto. Fiquem atentos, pois o site canal27.com.br tem sempre conteúdo novo e próprio, diferente do que se encontra pela internet.